Fala, líder, desenvolve! Hoje nós vamos abordar um tema que está super conectado com a nossa cultura, mais especificamente com o pilar A Gente Vai de Turma, que é a autonomia. Pronto para começar? Então vamos lá! Eu sou a Fernanda Botelho, da Comunidade Integrada Pessoas, e vou te acompanhar hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros e médios, e estou vestindo um blazer branco, uma blusa laranja, uma calça azul e uma sandália branca. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, vamos entender o conceito de autonomia. Muitas pessoas podem entender que ter autonomia é ter liberdade de fazer o que quiser e quando quiser, ou poder agir de forma totalmente independente. Mas será que isso faz sentido? As definições de liberdade para fazer o que quiser e agir de forma independente dificilmente são aplicadas no ambiente de trabalho, em especial para uma empresa com a complexidade do Itaú. São 93 mil colaboradores, atuação em um mercado extremamente regulado e com diversas unidades de negócios. Então, gente, vamos conversar melhor sobre esse assunto, né? Hoje eu tô com a Nayara aqui e a gente vai bater um papo sobre como a gente aplica a autonomia de fato na prática. Oi, Fê, que prazer estar aqui. Eu sou a Nayara, sou uma mulher negra, tenho cabelos na altura dos ombros, estão ondulados aqui. Tô com um casaquinho bege, uma calça verde, uma sandália aqui especialmente colocada para falar com vocês hoje, hein? Super prazer estar aqui falando de um tema tão relevante que é a nossa cultura, falando de um tema que tem muitas dúvidas, que é a autonomia, então bora lá pro nosso papo. Bora lá. Nay, quando a gente fala sobre autonomia, naturalmente esse tema vem em contraposição ao famoso comando e controle, né? Que durante muito tempo funcionou em muitas organizações, mas que hoje em dia está sendo muito questionado. Por que comando e controle nem sempre é a melhor maneira para a gente alcançar os melhores resultados? Ótimo ponto. Fê, quando a gente vê o ambiente que a gente está hoje, um ambiente de incerteza, de muita variabilidade, a gente não tem todas as respostas para a gente garantir que alguém que está ali pensando, comandando, vai dizer necessariamente o que vai agregar mais valor para os nossos clientes e para o nosso resultado. Então, e no contexto que a gente precisa de criatividade, a gente muito deixar as amarras tão fortes, prejudica o ambiente de criatividade. Então, assim, hoje a gente vem questionando porque a gente tem que acreditar no potencial dos nossos times de criarem também. Delegar num mundo de completa incerteza para uma pessoa falar o que deve ser feito e todo mundo só executar, eu acho que é perder o potencial criativo que a gente tem dentro da própria organização. Então, a gente tem questionado isso e tem sempre valorizado o quanto esse ambiente aberto favorece melhores soluções para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Então, na minha perspectiva, é isso. Assim, esse é o ponto aqui que a gente deveria cuidar quando a gente fala de comando e controle. Inclusive, a gente ganha mais agilidade também na resolução de problemas do cliente, né, Nay? Porque senão fica aquela coisa totalmente engessada, aquela esteira, e quando você vê, já perdeu o time. O concorrente já veio e já fez melhor. Então, Exato. Eu acho que isso é super importante, a gente conseguir capturar o potencial criativo de todo mundo que faz parte de atender o cliente com excelência. É muito importante a gente falar sobre isso, porque autonomia também ainda é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida, né? E quando a gente falou sobre isso, a gente falou bastante sobre isso ano passado, em capacitações para alta liderança, e a gente exemplificou muito a questão de não ser um problema e sim uma polaridade. Porque um problema é uma coisa que tem uma solução pronta, você vai lá e resolve. Uma polaridade é uma coisa que sempre vai requerer discussão. Perfeito. E a autonomia tem muito a ver com isso, né? Muito. Porque é uma construção o tempo inteiro entre líderes, liderados, pares, parceiros. Como que a gente encontra esse ponto ótimo, né? Que cuidado que a gente tem que ter aqui para não acabar polarizando, não acabar indo muito para o extremo de dar autonomia de mais ou dar autonomia de menos. A sua primeira pergunta meio que passou pelo comando e controle, e a gente corre o risco de não vou ser nada diretivo e vou para o outro lado, vou deixar tudo super livre, não vou dar nenhum direcional. Eu acho que você mencionou muito bem sobre o tema ser um tema de polaridade. O gestor, ele tem que estar muito atento para entender essas extremidades. Eu não posso
diminuir o potencial criativo do meu time, mas eu também não posso dar nenhum direcional e virar o caos, a condução dos nossos temas. Então, eu diria que, assim, é muito papel da liderança co-construir com o time essa zona ótima, entender o perfil das pessoas, entender o que as pessoas esperam, calibrar. Então, fazer pergunta, o tempo todo entender assim, olha, eu já estou entendendo que você já consegue fazer isso aqui sozinho e estou delegando essa responsabilidade. Tudo bem para você? E você vai aos poucos entendendo até que ponto você vai. Eu acho que esse teste e essa conversa aberta ajuda muito a gente a encontrar essa zona ótima. Mas é muito importante que todo mundo perceba que a gente está falando aqui de um ambiente que a gente não vai para o extremo do comando, mas a gente também não vai ter um ambiente, pelos pontos que você já mencionou, de completa liberdade aqui de nenhum direcional, porque isso também gera caos, isso gera confusão. Você não sabe o que você tem para fazer, o que agrega valor, o que é a prioridade. Então, para mim, e o Edturma da nossa cultura, ele pressupõe essa conversa, esse alinhamento, total, né? Que faz parte da construção da autonomia também. Realmente não é cada um correr para um lado, é todo mundo, né, correr junto e direção. Calibrando isso na sua gestão do dia a dia, né? Então, a zona ótima está nas conversas, na comunicação. Mas vamos exemplificar um pouquinho mais assim o risco de dar muita autonomia e dar pouca autonomia. O teto baixo que a gente fala, quando você dá pouca, né, que você acaba indo muito para um cenário de microgerenciamento, você acaba criando times inseguros, você pode criar uma certa paralisia ali, porque o time, putz, eu não posso dar um passo, e a gente vê, inclusive, relatos de pessoas que começam a duvidar, de fato, da sua capacidade, porque é tudo tão engessado e tudo tem que pedir amém para tudo, que essas pessoas acabam se questionando se elas são capazes, de fato, se elas têm potencial, de fato. Então, acho que esse é um risco muito grande da gente ir para o excesso, né, de controle, de comando e controle, e esse teto baixo de fato, não deixar o time voar, né, o time além. Porém, o outro lado também, quando a gente fala de dar autonomia demais, também pode criar paralisia, porque as pessoas, às vezes você pode criar um certo distanciamento, e a pessoa fala, cara, tá na minha mão, mas e aí, o que eu faço? Eu precisava de pelo menos algum contexto aqui, algum contorno, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, você vê isso também? Assim, como que você percebe isso? Isso é muito curioso. A gente, por exemplo, lá no time de pessoas, quando a gente vai conversar com alguns talentos que saem da organização, por exemplo, a gente conversa para entender até oportunidades que a gente tem para não perder os nossos talentos. Muitos deles conversam com a gente sobre assim, nossa, eu vou para um lugar onde eu posso exercer o meu potencial. Então, assim, você falou, por exemplo, sobre teto baixo. Aqui a gente tem um risco muito importante de não explorar o potencial das pessoas e elas não entenderem talentos importantes para a gente, não entenderem que aqui é o ambiente para elas. Então, além da gente não capturar valor, porque eu não estou garantindo que a pessoa no dia a dia faça o seu melhor, dê o seu melhor, eu também estou perdendo gente boa para o mercado. Exato. E talvez essa pessoa tenha uma ideia excelente no nosso concorrente. Então, para mim, o teto baixo ele acaba impactando muito o engajamento das pessoas, né? Então, a gente tem relatos, às vezes vem nas pesquisas de clima, por exemplo, que, puxa, eu tenho essa sensação de que eu não posso exercer o meu melhor. E, gente, isso é fatal. Meu potencial criativo, minha capacidade de criar novas soluções. Você pode ter a melhor remuneração, você pode ter todo o contexto, tudo pode estar brilhante. Se você não tiver engajamento das pessoas, delas se sentirem reconhecidas e participando das coisas, a gente está indo para um caminho onde a gente não está valorizando nossos talentos. Do outro lado, eu acho que você mencionou a paralisia, é muito curioso, porque muitas vezes também essa falta de clareza do que, onde eu agrego valor, qual que é o meu propósito, você tem tanta autonomia que você nem sabe para que você está fazendo alguma coisa, também impacta a perda de talentos. Então, que é o risco de delargar também, né? Quando as pessoas sentem, às vezes, putz, foi delargado porque eu não tenho contexto nenhum, não sei para onde eu vou. E atrito entre equipes também. Imagina que se você não tem clareza, contexto de uma estratégia, às vezes eu estou indo para a direita, você está indo para a esquerda. E os dois times dependem deles. Então, assim, imagina como fazer essas pessoas convergirem sem alguém dando um direcional claro e um contexto claro, porque cada um está fazendo. Eu acho que o cliente merece A, você acha B. As duas áreas precisam se conversar para fazer o que o cliente precisa, que é C. Nunca vai ter o que o cliente precisa. Então, eu acho que do outro lado, o caos, a confusão também impacta perder talentos, também impacta nesse ambiente desagradável e até favorece atrito, uma coisa que a gente não quer
até pelo vamos de turma. Então, eu vejo muito, o gestor tem essa responsabilidade, a liderança tem essa responsabilidade. Obviamente que a gente, como time, também tem como provocar, mas eu vejo um papel fundamental da liderança de estar atento a esse ambiente para equilibrar essa polaridade. Bom ponto. E acho que assim, como a gente já falou aqui, é uma construção. Autonomia é construção. O tempo todo você tem que dialogar, você tem que entender qual o cenário, quais são os riscos que estão envolvidos, qual o nível de maturidade do time. Todos esses são pilares que vão ajudar a construir. Então não tem uma resposta certa, né? Mas tem algumas dicas que a gente fala, né? Tem alguns Cs que a gente brinca, que são os 4 Cs ali da autonomia, que ajudam muito a gente a se concentrar nesse ponto ótimo, né? A encontrar esse ponto ótimo. E esses Cs são o contorno, a confiança, coragem e a comunicação, que meio que permeia todos. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, eu acho ótimo. E assim, é muito legal o jeito que a gente está dando essas dicas sobre autonomia, porque no fim, quando você quer fazer uma avaliação sobre o quanto você está dando de autonomia, você tem um parâmetro. E, de novo, é legal de falar, porque é um parâmetro até para a gente ter, assim, o que o banco espera de mim quando ele está falando do ambiente de autonomia que eu, como liderança, deveria favorecer. Então, quando você falou do primeiro C, que é contorno, é a gente tentar garantir aqui que a gente dê clareza de contexto para os nossos times e até onde eles podem ir. Muitas vezes algum colaborador fala assim, puxa, meu gestor ficou desconfortável porque eu fiz A ou B ou C. Às vezes, esse desconforto dessa relação líder-liderado tem a ver com a falta de clareza do líder de até onde ele podia ir ou quais são os limites organizacionais que a gente pode dar. Então, a gente brinca, né, até lá no nosso material de cultura tem a analogia com a pista, né? Então, assim, puxa, você pode estar a 100 km por hora na reta, dentro do limite de velocidade, que você sabe qual é o limite que você vai. Se você tem a sinalização da curva antes, você sabe que vai ter uma curva, então você reduz a velocidade. Esses elementos do ambiente que te ajudam a calibrar até onde você pode ir, o que você pode fazer. O mapa da pista, né? O mapa da pista são fundamentais. Então, quando a gente fala de contorno, eu como líder, estou dando contorno para o meu time, estou dando contexto, compartilhando estratégia, explicando o porquê que ele tem que fazer tal atividade, dizendo quais são os nossos principais stakeholders, quais são as principais pessoas que precisam saber daquela atividade ou participar daquela atividade. Então, quando a gente fala de contorno, a gente está falando um pouco dessa direção, desse contexto. Quando a gente fala de confiança, eu acho que é um elemento primordial, porque você pode dar contexto para o seu time, você pode ser excelente em contorno, mas se você não acredita que você tem a pessoa certa no lugar certo, ou se você acha que seu time não é capaz de fazer algo, ou se o seu time não te dá sinais de que é capaz de fazer algo ali que você precisa, você vai entrar no modo comando e controle, porque você vai querer dizer assim, puxa, eu sei que essa pessoa talvez não seja capaz, não está certa, eu vou ter que fazer tudo por ela. Eu vou fazer o trabalho do meu liderado, o que não é o exemplo que a gente gostaria de ter. A gente quer garantir que o líder saiba e confie no time, confie nas capacidades do time e que o time também confie nessa liderança. Essa relação é primordial, porque você pode ter todo o direcional do mundo, mas se você não acha que a pessoa vai fazer, a gente descalibra essa zona ótima de autonomia. E nesse ponto, ajudar e pedir ajuda é fundamental, né? Total. Porque onde a gente vê mais risco dessa perda de confiança é exatamente quando o time entende que eu tenho autonomia, eu vou tocar, deixa que eu resolvo. E aí, às vezes, tem um problema ou tem algum empecilho e avisa muito em cima. E aí o líder fala, caramba, eu deixei, mas ali a gente vê muito acontecendo ainda. Muito. Deixei, mas aí na última hora eu tive uma surpresinha. Então, se você tem, por isso que a gente fala que a comunicação vai permear tudo. Se você tem comunicação o tempo todo, se já foi sinalizado, olha, vejo um risco aqui, a gente está tocando, tá tudo certo, mas tem um risco aqui, vou te sinalizando, você vai criando essa confiança no processo. Sem que o líder tenha que entrar microgerenciando, mas com que ele tenha pelo menos visão do que está acontecendo, consiga acompanhar de uma maneira saudável. E ótimo esse ponto, porque confiança se constrói com previsibilidade, assim, sabe quando você fala assim, puxa, eu sei o que esperar da pessoa? Então, a gente como liderado tem o papel de sinalizar, comunicar, perguntar, falar, cara, eu tô com dúvida. Isso vai gerando confiança, porque seu líder vai falar assim, puxa, eu sei que essa pessoa, se tiver algum problema, ela vai me sinalizar. Então, não preciso ficar perguntando. E do mesmo jeito, o líder tem que perguntar, você precisa de ajuda? Tá tudo bem por aqui? Então, esse processo de comunicação que permeia tudo também é muito importante. Também não adianta ter tudo isso e não se falar, não ter o diálogo, né? E aí o terceiro C que você falou da coragem, eu acho que esse é
fundamental. Você pode ter a pessoa certa no lugar certo, que tem capacidade, tem previsibilidade, tem desafios claros, contorno, mas se você sentir que você não tem um ambiente de segurança psicológica para posicionar o pedido de ajuda ou para posicionar que algum risco vai acontecer ou tem um risco de acontecer alguma coisa, ou que tem um erro, uma falha que precisa ser corrigida e precisa de ajuda, os outros Cs que a gente falou também não adiantam, porque você não vai ter esse ambiente aberto para trocar onde a gente não consegue, que eu acho que esse é o ponto, você falou bem. Não tem resposta certa. Tem hora que você vai ter que se conversar, chegar a um consenso de alguma solução em comum. E aí, quando a gente fala de coragem, se você não tiver isso, você também, os outros não funcionam, né? Então, a coragem tem a ver com esse ambiente aberto, com você poder se posicionar, favorecer um ambiente onde as pessoas possam dialogar. E a gente já falou muito do quarto C, que é a comunicação. Nada disso acontece sem a gente se falar. Então, a comunicação que conecta todos, né? Conecta todos. E eu tenho um ponto, assim, 2 pontos sobre... Um sobre o contorno e um sobre a coragem. Sobre o contorno, acho que vale a gente ressaltar também que tem alguns contornos que já são dados, que a gente chama de contornos organizacionais. A nossa própria cultura é um contorno organizacional. Uhum. Então, a nossa cultura está ali deixando claro para a gente quais são os comportamentos e atitudes que a gente espera de cada youtuber. Então, o nosso código de ética é um contorno, né? As nossas políticas de compliance. Então, sim, tem contornos organizacionais que já estão dados, que todo youtuber pode seguir. E tem os contornos situacionais, que aí é quando o protagonismo do líder é ainda mais importante, que é, olha, nesse projeto, nesse contexto, eu preciso que você preste mais atenção aqui, tem esse risco aqui, tem um stakeholder prioritário aqui que a gente precisa construir junto. Então, assim, que aí é muito de acordo com a situação, né? O contorno situacional. Perfeito, e é difícil, né? Porque acho que quando tá dada a regra está dada, você está claro. Quando é o líder construindo, tem o papel não só do líder, mas também do liderado, que é de perguntar, de fazer perguntas que o líder eventualmente não determinou. Então, mas é o tempo todo olhando para contorno, não tem como não, né? Ótimo ponto, ótimo. Reconversado. E a questão da coragem, achei ótimo que você trouxe, é exatamente isso, construção de um ambiente de confiança, mas a gente fala também que a coragem, ela diz às vezes mais sobre o líder que está dando autonomia, do que de quem está recebendo, porque tem uma coragem aí também de tirar a mão, de sair do microgerenciamento, de entender que algumas coisas não vão ser feitas exatamente como você faria. Ótimo. De entender que você não vai ter controle de tudo o tempo inteiro, saber tudo que está acontecendo o tempo inteiro, mas que você vai precisar confiar, que você vai precisar entender que o seu time pode tentar, pode testar, pode fazer diferente, mas chegar no mesmo resultado de uma forma diferente. Então, a gente fala que tem muito sobre a coragem do líder de sair desse comando e controle numa organização que historicamente valorizou isso, né? Valorizou quem tem todas as respostas, quem sabe tudo o tempo inteiro, mas isso hoje em dia é humanamente impossível. Né? Coragem de fazer parte desse time, né? Porque às vezes eu vejo às vezes a liderança assim, puxa, tudo tem que sair do meu jeito, do jeito que eu acredito. E o importante é que a gente chegue no resultado que o contexto nos dá, que o contorno nos dá. Não necessariamente o como a gente chega lá é sempre o mesmo caminho que o líder acredita que deveria. A gente deveria ter coragem de olhar para os resultados, né? Então, ótima lembrança, eu acho que esse é um exercício importante dos líderes fazerem todo dia, assim, explorar a sua coragem de não é trivial, né? acreditar que nem tudo é do seu jeito, mas se o resultado vier, você está dando espaço para a diversidade. Exato. Né? Toca muito em diversidade, porque a gente está falando de diversidade de ideias também, né? Acima de qualquer coisa. Então, quando você começa a dar espaço para as pessoas fazerem de outras formas, mas você deixa muito claro qual que é o resultado que a organização espera, qual que é o contorno, as coisas começam a ganhar outro ritmo e acho que às vezes a gente se surpreende com as soluções que aparecem, né? E acho que é libertador, né, Fê? Assim, quando você tem essa coragem de ver que tá dando certo, as coisas fluem, o líder se sente menos sobrecarregado, você tem orgulho do seu time, do que seu time conquistou. Tem mais tempo para pensar na estratégia. Tem mais tempo para pensar na estratégia, total, assim, você começa a explorar caminhos novos que talvez você não estava explorando, porque o tempo todo você estava controlando a atividade que a sua equipe estava fazendo e o jeito que ela estava fazendo. Então, uma vez que a gente entra nessa avenida, a gente não quer sair mais. Verdade. Nai, a gente falou entre os Cs, né, sobre a confiança, que é um tema que a gente trabalhou forte também no ano passado, sobre relações de confiança, construção disso. E a gente falou muito também sobre como o líder precisa se adaptar aos diferentes contextos. Tem uma ferramenta que a gente usa e que eu acho que talvez valha dar essa dica aqui para os líderes que estão nos assistindo,
que é a roda do líder e do aprendiz, que mostra exatamente a importância dessa adaptação o tempo inteiro de acordo com o momento, o contexto do time. Conta um pouco pra gente sobre essa roda e como que a gente pode usar no dia a dia. E Fê, eu vou contar um pouco, trazendo um pouco até do meu aspecto pessoal, né? Quando a gente estava montando lá as coisas de cultura, como a gente ia descer e tudo mais, eu tinha acabado de ser promovida. Tinha um tempo, mas eu ainda estava numa fase de, tipo, estou me adaptando ao meu novo cargo. E aí, eu estava numa das sessões que a gente estava falando sobre a divulgação e tudo mais, e aí colocaram essa roda. Essa roda nada mais é, gente, do que quadrantes que mostram a combinação entre competência e motivação que as pessoas têm em novas atividades. E na hora que colocaram esses quadrantes lá e como que as pessoas geralmente se comportam quando elas enfrentam uma nova atividade ou um novo desafio, eu me identifiquei muito. Eu fiquei muito surpresa e foi libertador para mim. Eu falei, nossa, tem gente que passa pelas mesmas coisas que eu. Porque ela fala, por exemplo, que você às vezes tem momentos de baixa competência, porque é tudo novo para você, você não sabe, mas alta motivação. E vamos combinar que um recém-promovido é um pouco exato. disso, né? Eu acabei de virar superintendente. Tô lá falando assim, gente, fui reconhecida, que coisa louca, mas tem várias coisas que eu tenho que aprender a fazer aqui nesse novo nível, um nível mais executivo. Mas eu tô empolgada, né? Então, esse iniciante empolgado ali que a gente tem, eu falei, nossa, eu tô nessa fase. E você não lida com esse profissional que está nessa fase, da mesma maneira que um profissional que já está com autonomia, que tem uma competência muito maior, que tem uma motivação mais equilibrada. Então, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, eu tenho gente no meu time que está nesse momento. Eu estou em um momento similar, e será que eu estou fazendo uma liderança adaptada para esse processo? E eu acho que a gente tem que reconhecer que as pessoas estão em diferentes momentos e em diferentes atividades. Eu estou falando da minha promoção, mas pode ser um projeto novo, pode ser uma mudança de agência, pode ser uma mudança de cidade, pode ser mudanças e novas coisas na sua vida, mas você, como líder, entender e ter essa mandala como um lugar para você olhar e falar assim, que perguntas que eu vou fazer para o meu liderado para entender em que momento que ele está e qual o nível de autonomia que eu vou dar para ele, como que eu vou acompanhar isso. Isso é fantástico. Quanto o momento dele vai exigir de mim. O quanto o momento dele vai exigir de mim. Porque alguns vão exigir mais de você, outros... Total. É priorização o tempo inteiro, e, né? assim, e é situacional o tempo todo. Então, eu nesse dia percebi que eu podia lidar de um jeito diferente com a minha líder e, naturalmente, também fazer a gestão de um liderado novo que eu tinha no time, pensando que talvez eu estava... por confiar muito no trabalho e ter promovido ele, talvez eu estivesse dando muita autonomia para ele, e não era o momento, porque ele estava naquele momento de muita empolgação, mas estava se sentindo inseguro. Então, se adaptar, essa roda traz o conceito de assim, líder, fiquem atentos, conversem com seus times, porque identificar o momento onde a pessoa está dentro de uma nova atividade te ajuda muito a fazer e calibrar a zona ótima da autonomia. E aí você vai perceber que vai ter sim um colaborador que você vai dar menos autonomia e vai ter outro que você vai deixar mais solto e vai dar só o contexto, o contorno e vai liberar. Então, eu acho que o grande desafio da liderança é que não tem uma receita pronta para fazer igual todo dia. Todo dia você chega, conversa, combina, dialoga e faz acontecer de um jeito diferente. Então, eu gosto de ser líder por causa disso. Eu gosto de ser versátil. Todo dia eu tô me sentindo desafiada por uma nova coisa. Porque, gente, gerir pessoas é aprender o tempo todo. É conversar, é pedir desculpa. Às vezes, quando puxa, nossa, acho que aqui não foi bom. Desculpa, né? Errei. Reconhecer o erro como liderança também é super importante. Então, acho que adaptar o seu estilo e o jeito que você vai calibrar a autonomia com o time, essa ferramenta ajuda muito. Você reconhece, você faz pergunta e fala, então aqui eu vou calibrar um pouco mais ou um pouco menos de autonomia. E eu achei fantástico. Visualizar a roda mudou minha vida com meus liderados aqui, honestamente. E me deu um alívio de reconhecer que, nossa, várias pessoas também podem ser como eu, né? Então isso é muito legal. Então, super acessem as nossas ferramentas de cultura, gente, que vocês têm conteúdo muito bacana lá para ajudar a liderança. Nai, muito legal essa questão de você abordar a roda, porque ela toca muito numa questão que é conexão. A gente precisa estar conectado com o nosso time. É assim que você vai entender em que momento cada pessoa do seu time está. E quando a gente fala de relações de confiança, a gente fala que é uma equação,
que ela, na verdade, é a soma de conexão e comprometimento. Né? Conexão é muito essa relação que você constrói no dia a dia e tem ferramentas para isso. O One-on-One, por exemplo, é uma das ferramentas. E comprometimento tem muito a ver com as entregas, com os compromissos que você tem no dia a dia. Então, você não pode focar muito só em uma. Se você cria só conexão, às vezes você pode não criar esse compromisso com as entregas e às vezes não ter uma relação tão saudável, tão sustentável, que às vezes você também não consegue dizer o que precisa ser dito, por exemplo. Se você vai só para o comprometimento, né, você também pode acabar não criando a conexão, e aí você não cria essa proximidade que é fundamental para a criatividade, para a proximidade do time, para a confiança. Então, como que a gente pode fortalecer mais relação de confiança dentro do time? E por que é tão importante isso no dia a dia? Porque às vezes as pessoas falam, isso é ser amigo. Não é ser amigo. Não, não é. Qual que é a diferença disso? Assim, por que é importante a gente criar relações de confiança dentro do banco? Nossa, eu acho que, assim, e como figura de RH que está próxima de vários times, a gente acaba tendo contato com vários times que não estão conseguindo entregar resultado, que tem problemas e tudo mais, e a gente às vezes é chamado para ajudar. Puxa, me ajuda, tem algo que não está funcionando bem aqui. Fê, eu vou te dizer assim que grande parte das vezes, quando a gente vai descascando essa cebola do problema, lá dentro falta confiança nesse time. Porque falta confiança, aí eu me antecipo, eu não acho que ele está sendo verdadeiro com a contribuição que ele está me dando, eu desconsidero porque eu passo a competir com a pessoa e não necessariamente a contribuir com a pessoa, eu fico na minha cabeça assim, nossa, ele está fazendo isso para me ajudar? Será mesmo? Então, a relação de confiança, ela é o elemento fundamental e a base para você ter um time, assim. Se você tem um time que você olha para o lado e não sabe a intenção da pessoa, não sabe por que ela está fazendo aquilo, você não tem como. Você vai gastar seu tempo pensando, eu tenho que fazer essa entrega, eu tenho que atender bem o cliente e tudo mais, mas tem alguém do meu lado que eu não confio, ou meu gestor, chefe não, gente, pelo amor de Deus, meu líder, eu não confio. Então, eu vejo como um elemento fundamental para ter um time de excelência, assim. Se você confia, você não gasta tempo elocubrando, imaginando nem energia, coisas. Né, Nath? Nem energia. Vai você muita energia. Pode pedir ajuda mais fácil. Você fala, puxa, se eu pedir ajuda, eu não vou me expor. Você entende que se está chegando um recado difícil para você, que esse recado difícil precisa vir até você e não necessariamente porque tem alguma pessoa. Então, eu acho que por experiência, é elemento fundamental de formação de time e, consequentemente, a gente não entrega nada sozinho, né? E de entregas. Exato. E quando a gente fala de relações de confiança, é a porta para abertura ao erro, né? A gente não dá para ter abertura ao erro se eu não promovo um ambiente de confiança, onde as pessoas podem ser quem elas são, podem falar o que elas precisam falar, onde elas são ouvidas. E por que é tão importante falar de abertura ao erro? Acho que é importante a gente desmistificar um pouco aqui também de quais erros a gente está falando, né? Ótimo. Porque às vezes as pessoas falam, não, agora a gente não sabe tudo, então, né, a gente vai testar, errar e aprender e acaba errando numa coisa que é fundamental ali para o cliente. Não, vamos explicar. A gente é um banco que busca excelência, a gente é um banco que quer fazer o melhor para o nosso cliente, que quer ser cada vez mais centrado no nosso cliente, mas a gente quer testar, errar e aprender em ambientes controlados, onde a gente possa criar novas soluções, né? Tanto para resolver problemas do nosso cliente, quanto para surpreendê-lo. Perfeito. Então, acho que aqui é importante a gente, primeiro, dar uma diferenciada nos erros. Né? A gente fala que tem os erros que são inaceitáveis. Quais são os erros inaceitáveis? Os erros que têm a ver com ética. Né? Ética, para a gente, é inegociável. Esse valor está em primeiro lugar, é o chapéu de todos os valores da cultura. Então, se envolveu falta de ética, se envolveu falta de caráter, má intenção, é um erro inegociável. A gente não tem teste para esse erro. Não tem o que discutir. Agora, se é um erro acidental, estamos muito sujeitos, né? Fazemos 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mais de 70 milhões de clientes. Se é um erro acidental, aí é como a gente trata isso e como a gente, sem procurar culpado, sem ficar, né, fazendo caça às bruxas e indo de turma para resolver e tentar resolver isso o quanto antes. E isso é muito importante, não penalizar, porque às vezes porque quem cometeu o erro é quem mais pode ajudar a resolver. Exatamente. Então, vamos de turma e vamos
resolver. E tem os erros que a gente quer, que a gente chama de erros experimentais ou erros inteligentes, que são os erros que a gente sabe que a gente vai errar, porque a gente está testando coisa nova, porque a gente quer inovar, porque a gente quer... Então, assim, é muito importante diferenciar esses erros, né, Nay? Muito, porque é o que você falou. Do mesmo jeito que a gente falou da polaridade da autonomia, que é o muito comando e controle, ou o ambiente quase de caos, porque tudo não tem nenhum direcional, o erro, para mim, é um pouco disso. Assim, a gente não vai dizer assim, nossa, vou errar em tudo e tá tudo bem, inclusive em elementos de ética, porque a gente não sabe de tudo. Não, ética a gente sabe. Isso aí todo mundo sabe. E também a prática do erro, para mim, ela tem que ser, como você falou assim, o erro experimental, ele é um erro até pensado. Eu vou antecipar. É o erro que a gente quer. Eu vou antecipar isso daqui, porque eu estou controlando, eu tenho como voltar atrás, então se acontecer isso, eu já sei a solução, porque eu quero de fato que eu erre nesse ambiente controlado para que a gente não erre em grande escala. Então, super importante diferenciar, porque senão a gente entra na polaridade de novo, tipo, agora eu não quero comando e controle, então eu quero tudo livre e caos. Não, é a mesma coisa o erro. Então, mas eu acho que diferente acho que a autonomia e comando e controle e o elemento de autonomia a gente está trabalhando, eu acho que é mais claro para as pessoas. O erro, eu acho que está super claro também a questão da ética, mas eu acho que esse ponto da nossa reação aos erros, principalmente como líderes, ele ainda pode ser melhor explorado, assim. A gente precisa, como liderança, entender que, como você falou, um erro às vezes não é intencional, a gente precisa focar na solução. A maneira que um líder reage a um erro do colaborador faz toda a diferença no ambiente de segurança que ele vai gerar para próximos casos. Eu estou falando isso porque, assim, imagina que você erra e a reação do seu gestor é desmedida, assim, quem é o culpado, quem é o responsável. Na próxima, o incentivo da pessoa não é compartilhar o erro, é colocar ele eventualmente debaixo do tapete. E, assim, várias... Ou tentar resolver sem te pedir ajuda. Ou tentar resolver e piorar, né? Então, eu acho que muitas literaturas abordam casos, assim, muito emblemáticos, onde a gente, por medo de compartilhar um erro e de solucionar em conjunto esse erro, a gente piorou a performance da empresa, a vida dos clientes. Então, eu hoje me preocupo muito com esse ambiente de erro e com a reação do líder aos erros, porque a gente aprender que, sim, gente, a gente está num ambiente de completa certeza, erros vão acontecer. O importante é que a gente foque na solução, que a gente garanta que a pessoa se sinta confortável para abrir o que aconteceu e o erro, e que a gente não só use isso para solucionar, né, esse ambiente seguro para solucionar, mas também para aprender. Total. Pensa assim... É muito mais sobre aprendizado do que sobre... Se eu lembrar, as vezes que eu mais aprendi, mais consolidei conhecimento, são as vezes que eu fiz assim, fiz isso daqui, nossa, não tá certo. Lembra quando a gente corrigia a prova, assim, eu não sei se nos simulados que você vai fazendo, simulado, aquelas questões, você fala, puta, errei essa questão, deixa eu ver a resposta. Eu estudei, sei lá, pro vestibular, estudando que respostas que eu errei. E talvez hoje sejam as questões que eu mais lembre mesmo, depois de ter passado um tempinho. Mas eu acho que a gente tem que colocar essa perspectiva do aprendizado no erro e colocar a perspectiva do foco na solução. Para mim, confiança, ambiente de segurança psicológica tem a ver com a gente não correr risco de fazer o que é pior para o cliente, porque alguém está escondendo algo, alguém não está focado na solução. A gente passou mais tempo procurando o culpado do que solucionando. Já erramos aí. E esse não é um erro nem não intencional e nem experimental. É um erro que eu acho que a gente não pode aceitar, de não priorizar o que importa, que é o cliente, o tempo do cliente. Exato. E acho que, assim, vale criar momentos também para discutir o erro, né? Porque às vezes também tem aquele ditado, errei, não se fala mais isso. Não, se fala sim, tá tudo bem falar sobre isso. Sim. Tá tudo bem dar luz para isso. Porque você não aprende só com os seus erros, você aprende com o erro do outro também. E dá para fazer isso de uma forma que, sem ser ficar acusando, sem ser ficar, né, apontando o dedo. Então, como que a gente cria talvez uma cerimônia para falar ali, olha, hoje vamos falar só de coisas que a gente errou e que a gente aprendeu com isso. Que aprendizados a gente tirou?
Então, dá para criar também momentos para discutir isso de uma forma saudável, mas que os outros também possam aprender dos erros, entre os erros. Né, total. E quanta ponta tem oportunidade de fazer isso com o próprio cliente, né? Eventualmente, se a gente erra com o cliente, eu já escutei muitos casos onde a gente surpreendeu o cliente na solução e deu até mais. E, eventualmente, a gente até fidelizou mais o cliente por conta do momento que eu aprendi com o erro e usei esse erro para o bem. Então, muitas vezes isso fica tão marcado na cabeça do cliente que a gente fideliza ele, mais ele do que se eu tivesse tido uma jornada perfeita, né? Então, eu acho que falar sobre aprendizado no erro é algo que o gestor pode falar. Eu acho que o gestor tem que dar o exemplo. Então, quando eu falo com o meu time, puxa, gente, isso aqui eu não fiz da melhor maneira possível, acho que tinha outros caminhos. Vamos explorar que caminhos que a gente poderia ter e o que a gente pode melhorar de processo para não errar de novo. Eu errei. Quando você, como líder, confessa que você também erra, isso muda o ambiente. Né? Totalmente. Humaniza. Então, muito bom. Muito bom, Nai. Muito boa conversa. Acho que a gente tratou aqui de pontos super importantes, autonomia, relações de confiança, abertura ao erro, que são assuntos fundamentais para a gente evoluir na nossa cultura. Muito fundamentais. Obrigada pela conversa, adorei. Obrigada a você, Fê, eu também adorei. Parabéns por todo o trabalho da cultura. Eu acho que... Parabéns para nós. Para nós, né? Mas vocês, obviamente, capitaneando isso, eu fiquei muito feliz de fazer parte, de alguma maneira, desse projeto imenso que é divulgar aí a cultura Itubers, o que a gente quer como core do banco. Obrigada. E você, líder Desenvolve? Bora começarmos agora a aplicar no dia a dia? Vamos lá, então. Até a próxima.